160 milhões de brasileiras e brasileiros vão às urnas nas eleições de outubro para escolher prefeitos e vereadores. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o aumento é de mais de 5% em relação à eleição anterior. Repórter Henrique Carmo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a quantidade de brasileiros que estão aptos para votar nas eleições municipais deste ano, que começam em outubro. Ao todo, serão 155 milhões e 900 mil eleitores que devem comparecer nas urnas para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todos os municípios do país. O Tribunal Superior Eleitoral informou que esse número cresceu 5,4% comparado com a mesma quantidade de eleitores das eleições municipais de 2020. E de acordo com uma nota divulgada pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, esse aumento está relacionado com a confiança do eleitor no sistema eleitoral brasileiro. A Corte também divulgou o limite dos gastos de campanha para as eleições deste ano. De acordo com as regras, as campanhas para prefeito têm valor mínimo de investimento de R$100 mil. E para as campanhas de vereadores, o investimento mínimo é de R$10 mil. Para se ter uma noção, a cidade de São Paulo, por exemplo, porque esses valores são definidos de acordo com cada município, só para a cidade de São Paulo, os candidatos a prefeito poderão gastar até 67,2 milhões de reais na campanha do primeiro turno e quase 27 milhões de reais para a campanha do segundo turno. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro e o segundo turno para o dia 27 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a cidade que concentra a maior quantidade de eleitores aptos para votar é a cidade de São Paulo. Mais de 9 milhões de pessoas devem comparecer às urnas na capital paulista nas eleições deste ano. E hoje começam as convenções em São Paulo, é tema para a análise da Dora Kramer. Nessa temporada de convenções partidárias que começa hoje, a mais importante para o presidente Lula e para o PT é, sem dúvida alguma, a de São Paulo. O partido, embora tenha a presidência da República, não controla nem 5% das prefeituras de todo o país. E nas pesquisas, aliás, um parênteses, também não controla, não tem prefeitura de nenhuma das capitais, tá? Bom, e nessa entrada, nesse início de campanha, as pesquisas indicam que o PT só está numa boa condição em duas capitais, Porto Alegre e Teresina. O partido até tentou formar chapa como vice dos prefeitos do Rio de Janeiro e de Recife, que concorrem à reeleição, porque eles pretendem, se reeleitos, deixar o governo em 26 a prefeitura em 26 para concorrer aos governos dos estados, e aí seria uma forma do PT garantir 2 anos das prefeituras de Recife e São Paulo, mas o partido não conseguiu. Então, o quadro, no geral, é desfavorável. E é por isso que a eleição do Guilherme Boulos em São Paulo é tão importante, porque embora o Boulos não seja do PT, o presidente Lula assumiu essa candidatura. Então, em caso de vitória, isso será contabilizado para o presidente e para o PT. E aí, uma vitória desse tamanho, claro que na comparação, se houver um desempenho não muito bom no restante do país, a de São Paulo, uma vitória de São Paulo ficaria como uma compensação para equilibrar esse cenário. Bom, queria ouvir um pouquinho da Luana e do Acácio para saber de vocês em que medida, começando pela Luana, em que medida, Luana, você acha que a nacionalização das campanhas pode afetar o humor do eleitorado? Muitos analistas, especialistas dizem que a eleição municipal é diferente, no final das contas, as pessoas estão preocupadas com a creche, com o posto de saúde, com o parque, com o transporte público. Em que medida Lula, Bolsonaro, enfim, essa discussão esquerda, direita, Cuba, Israel vai interferir na votação que vai ser feita agora em outubro? Totalmente, Rafael. Essa disputa no âmbito federal, ela vai ter uma ligação muito direta com as prefeituras, apesar de ter uma característica com a eleição das prefeituras, apesar de ter uma característica muito local, porque nós estamos falando de prefeitos, prefeitas, nós estamos falando de vereadores,
O âmbito da discussão nacional, que está precedida de uma polarização, ou seja, quando nós temos ali dois grupos, né, que tentam contrabalancear um ao outro, gerando uma tensão muito grande, uma divisão muito clara em relação a lados. No Brasil e no mundo tem acontecido, aqui a gente tem essa disputa representada ali por grupos defensores de Lula e Bolsonaro. Então, nesse caso, com uma eleição que traz o eleitor para um voto muito emocional, com grupos que estão se manifestando de forma muito ferrenha na internet, trazendo ali seus argumentos, criando as suas bolhas e blocos para defesa das suas ideias, é muito difícil isso não afetar as eleições municipais, até porque os apoios que vão vir de governadores nos estados para as campanhas de prefeito vão determinar qual é o lado que esses prefeitos estão, e para o eleitor isso vai ficar muito claro. Então, a ligação é 100%, e na eleição agora aqui para a Prefeitura de São Paulo, como a Dora trouxe, esse apoio que está sendo recebido pelo candidato à Prefeitura, Ricardo Nunes, pelo Tarcísio, já demonstra qual vai ser o grupo que vai estar aliado. Por isso que para o Lula, realmente, a eleição do Boulos é tão importante. A Luana bem disse, infelizmente a polarização nacional surtirá efeitos nas eleições municipais, especialmente nas grandes capitais. E por que infelizmente? Os problemas dos municípios são diferentes, a rigor, dos problemas que nós enfrentamos na esfera estadual e na esfera federal. Os problemas dos municípios envolvem buracos na rua, vagas na creche, vagas na saúde e assim sucessivamente. E nós sabemos que a polarização não tem a capacidade de resolver estes problemas. E há um outro aspecto relacionado também, que é o custo das eleições municipais. A polarização, no final das contas, acaba aumentando o custo das eleições municipais, porque os grandes caciques colocam energia nestas eleições, o que faz com que o volume de recursos seja maior e, consequentemente, apesar deste maior volume de recursos, as discussões municipais ficam empobrecidas. Perde o eleitor, perdem os problemas do dia a dia.